Muito bem, gente, vamos embora. Aula de derivadas direcionais. Aqui quem vos fala, deixe-me colocar aqui meu nome, Prof. M.E. Antônio Márcio. Beleza? Tranquilidade. Muito bem, gente. Como vocês sabem, né, eu cheguei e já iniciei aulas com vocês, assumindo o lugar do inestimável Fábio Cruz. E nesta aula de hoje, vamos tratar de um tópico que estará dando continuidade ao que ele vinha desenvolvendo com vocês em cálculo diferencial integral 3. Beleza? Show de bola. Então, tá aqui nosso título, ó, marcando ele para vocês, derivadas direcionais. Tópico altamente delicioso, tranquilo de vocês aprenderem, tá? E já destaco, derivar em termos de uma direção, na verdade vocês já vinham fazendo, tá? Já fizeram em cálculo 3 em vários momentos. Toda vez que vocês, por exemplo, observe aqui minha escrita, tomavam uma função f, cuja imagem é z, uma função f aplicada a um domínio no R2 de x1, x2, e então vocês vinham e derivavam a função f em relação a x1, o que vocês estavam fazendo naquela ocasião, botar um x bonitinho aqui, ó. Peguei f, cujo domínio é o R2, imagem z, a imagem aqui pode ser real, pode ser também o R2, o R3, o R4, o Rn, uma n upla ordenada. Quando você vinha e escrevia f índice x1, representando a derivada parcial de f com relação a x1, você estava executando uma derivada direcional. Sim, eu queria começar logo destacando isso para vocês, ok? Toda vez que você derivava parcialmente uma função com domínio lá em R2, R3, que seja, e aqui, por exemplo, agora pegava f e derivava em relação a x2, a segunda coordenada variável do domínio da função aqui, f. Toda vez que você ia lá bonitinho e derivava parcialmente em relação a x2, você também estava executando uma derivada direcional em relação a x2. Beleza? Portanto, a ideia de derivar direcionalmente é derivar na direção de um certo vetor, de uma certa variável. Lembre que mesmo estando em R, ou em R2, ou em R3, em qualquer dimensão possível de números reais, você pode configurá-la em torno de uma expressão vetorial, beleza? Então, vocês estão vendo esse título, mas não é para enxergá-lo como algo altamente novo, tá? A diferença agora é que não só derivar parcialmente f em relação a uma variável ou em relação a outra variável do seu domínio, a gente agora vai poder derivar uma função f em relação a um vetor que cumprirá com algumas condições, tá bem? Para efeito de definição, de conceituação. Então, derivar parcialmente com relação não apenas às variáveis do domínio de uma função, tá? Mas também derivar parcialmente em relação a um vetor. E quando fazemos isso, estamos derivando na direção deste vetor lindamente. Beleza? Então volta comigo aqui para cima. Ó. Vamos lá. Suponha que desejemos calcular a taxa de variação de uma função f, ok? Cujo domínio é uma n upla ordenada, então o domínio aqui estaria em Rn. Para n igual a 1 eu tenho os reais, para n igual a 2 o R2, para n igual a 5 o R5, beleza? Então, se eu quero estudar a taxa de variação dessa função f, lembre, taxa de variação derivada. E essa minha função f, cuja imagem é z, com domínio na n upla ordenada, certo? Ela será estudada em termos de taxa de variação em torno de um ponto. Então, aqui eu defino para vocês um ponto A, ó, de coordenadas que seguem de A índice 1 até A índice n, okay? Uma n upla também ordenada. Aqui a gente está colocando na forma mais geral possível, em termos de coordenadas reais, porque casos particulares como R2, R3, R4, a gente faz numa boa, a partir de uma conceituação geral. Então, se estamos interessados, vou pegar aqui outra cor verde. Estamos interessados em estudar a derivada de f nesse ponto A, ok? Cujo domínio é uma n upla ordenada, que é o mesmo que dizer estou estudando a taxa de variação dessa função
neste ponto. E eu quero estudar a taxa de variação da função não de um ponto para outro ponto, mas neste ponto, na direção, olha que incrível, na direção de um vetor que cumpre com uma característica. Qual característica é essa desse vetor? Ele é unitário. Fica ligado nisso daqui, ó, ok? Então, vocês vão ver agora que existe uma maneira de estudar a taxa de variação da função de um ponto na direção de um vetor que seja vetor unitário. Aqui eu chamei vetor U, é bem interessante chamar de U, porque aí faz referência à palavra unitário, tá? Uma N-upla ordenada de coordenadas, ok? Definindo esse vetor aí no Rn. Lembre que lá de cálculo 1, logo no início, quando você estudou derivada, você estudava derivada num ponto, tomando uma vizinhança em torno do eixo x, achando uma vizinhança em torno do eixo y, no R2, e via a taxa de variação desse ponto na vizinhança e tal, então ia de um ponto a outro, e beleza, delícia, tá? Então aqui é bem parecido, né? Tem certa similaridade agora aqui para vocês em cálculo 3. Em muitos lugares esse assunto é visto em cálculo 2, tá? Mas aí no curso de engenharia elétrica, em PA, IFBA, a gente vê em cálculo 3, conforme a grade atual do curso. Então, se eu quero estudar a taxa de variação num ponto, beleza. Só que na direção de um vetor unitário, eu estou falando de derivada direcional. Beleza? Aqui eu ainda reforço uma observação. Lembre-se de que um vetor U é unitário quando a norma, vou pegar aqui a cor verde, ó, a norma desse vetor, isto é, o seu comprimento, vale 1. Professor, eu não estou lembrado de norma de um vetor. Lembre de geometria analítica e vetores e também de álgebra linear. A norma de um vetor U, a norma de um vetor qualquer, certo? É a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo. Beleza? Então, se a norma de um vetor dá 1, está dizendo que o comprimento dele é de uma unidade de comprimento, ele é dito vetor unitário. Beleza? Muito bem. Então, iniciando com essa conceituação, vamos ver um contexto de exemplo, uma exemplificação, tá? Em que nós estudaríamos derivada direcional. Isto é, no dia a dia, em que contexto eu poderia pensar em derivada direcional? Olha esse exemplo, gente. Olha que interessante. Vou pegar aqui outro marcador, outra cor aqui, pegar a cor rosa. Beleza. Olha que exemplo lindo. Suponha que f, tomada no ponto A, o ponto A de cima, que a gente viu, com n coordenadas, tá, reais, é a temperatura no ponto A. Então, a imagem desse ponto A está marcando para a gente, que é f de A, beleza, como a temperatura. Temperatura de quê? Numa sala com ar-condicionado. Agora, isso considerando a temperatura na sala com ar-condicionado, com a porta aberta. E aí, que cenário eu tenho? Se nos movemos, aqui tem o nus, tá? Olha aqui, ó. Marquei aqui o nus para vocês, ó. Tá? Na digitação não apareceu o nus aqui, eu carreguei ele tanto aqui quanto mais embaixo, tá? Então, se nos movemos na direção da porta, a porta está aberta, a temperatura irá aumentar. Vai começar a ficar mais quente, natural. É porque o ar que está transitando fora da sala, considerando que fora da sala não tem ar-condicionado no corredor, por exemplo, tá? Então a temperatura está mais alta, né? E, consequentemente, eu vou sentir a reação externa no meu corpo de aumento de temperatura, tá? Até também isso incluir ao meu corpo internamente. Porém, se nos movemos na direção do ar-condicionado, o que acontece? A temperatura irá diminuir, porque estamos aproximando de uma região da sala que está com um ar mais refrigerado. Então a sensação térmica será, claro, de que a temperatura diminuiu, entende? E veja, eu estou aqui diante de um cenário, olha que cenário interessante este aqui, marcado na cor rosa, em que, a depender da direção que eu, pessoa, me mova neste ambiente, eu consigo enxergar uma taxa de variação de temperatura. Ou seja, taxa de variação, derivada. E aqui eu pensaria na taxa de variação em duas direções aqui, de fato, postas para reflexão. Taxa de variação de temperatura na direção da porta, que está aberta, e a taxa de variação da temperatura na direção do ar-condicionado. Beleza? Olha que exemplo interessante que pode ser modelado e estudado à luz da derivada direcional. Beleza? Aqui, no parágrafo mais abaixo, ó, venha comigo, só reforçando aquilo que eu já vim explicando nesse início, tá? Se eu considero a taxa de variação da função f aplicada a x, lembre que esse x aqui é o cara do Rn, tá? Eu chamei por uma letra apenas o x como aquela n-upla de x1 até xn, beleza?
Se eu estou estudando a taxa de variação dessa função f, cuja imagem é z, beleza? E toda f de x traz a minha imagem z, beleza? Se eu estudo a taxa de variação dessa função no ponto A na direção de u, beleza? Isso me implica dizer que tal taxa de variação, ela depende, observe, tanto do ponto A, porque eu estou partindo de um ponto para me deslocar, beleza? Como da direção deste vetor u, seja nos aproximando, ou estando no ponto A, ou nos afastando. Maravilha! E vamos agora a uma outra definição. Na verdade, aqui essa definição 2, ela começa a formalizar esses preâmbulos que aqui fui fazendo anteriormente com vocês, numa afirmação que cria a configuração do que é derivada direcional. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma função assim, eu tenho que ter um ponto assim, eu tenho que ter um vetor assado. Beleza? Muito bem. E aí, agora, depois que a gente também exemplificou uma situação que eu posso modelar por meio de derivada direcional, vamos usar uma definição formal. Beleza? Então, derivada direcional. Você considera uma função f de domínio D, tá? Contra domínio nos reais, beleza? Se essa f é uma função de n variáveis, ou seja, uma função de várias variáveis, um ponto que eu tome em D, ele é um ponto com n coordenadas, como aquele ponto A que nós vimos lá em cima, beleza? Uma n upla, nenhum problema, estou considerando aqui um caso mais geral, e vocês devem partir sempre assim, para depois irem experimentar casos particulares, né? Você tem a dedução matemática, então, válida nesse caso, se eu construir um conceito geral e agora posso aplicar casos particulares numa boa. Então, se f de D em R é uma função de n variáveis, obviamente, então, D ele está contido. Dizer isso equivale a dizer que D está contido aqui, ó, em Rn, beleza? Uma n upla ordenada de coordenadas reais. E aí eu considero um ponto A que está contido lá em D, domínio dessa função, em um vetor unitário drn. Lembrando que eu tenho que ter sempre a condição de que esse vetor unitário tem essa característica. Se ele é um vetor para o qual eu vou derivar na sua direção, conceitualmente isso será possível se ele é um vetor unitário, ou seja, a característica dele é a norma desse vetor dá 1. Tá? A escrita algébrica para dizermos que o vetor é unitário é dizer que seu comprimento tem uma unidade de comprimento. Beleza? Logo a norma dele 1. E aí a derivada direcional de f em A na direção de u, nós podemos escrever como limite. Sim, porque é uma derivada. Não se esqueça disso. Então, você observa aqui, ó, o seu D maiúsculo. Olha a simbologia, tá? Esse D maiúsculo indicando derivada, tá bem? Aí a derivada de f no ponto A na direção do vetor u. Veja que o vetor u, na simbologia que vamos usar, e que os livros adotam, que o mundo, em sua maioria, adota neste conteúdo, que a matemática é uma linguagem universal. Beleza? Veja que esse vetor uzinho, ele está indexado. Ele é o índice da letra D maiúsculo. Então, D maiúsculo, índice, vetor u, que é unitário, f de A. É o mesmo que dizer, estou derivando f no ponto A na direção de u. E aí, claro que teria que ter um limite, né, gente? Lembre que o limite aqui, ó, vou pegar a cor roxa, mudar aqui a espessura da minha ponta. Lembre que derivada é o estudo de taxa de variação, num intervalo, num ponto, certo?